Olá, seja muitíssimo bem-vindo a mais esta videoaula. Então, nesta videoaula eu vou apresentar para vocês a biblioteca padrão string.h da linguagem C. Então, nesta biblioteca tem diversas funções para manipulação de strings, inclusive uma que calcula o tamanho da string, que retorna o tamanho da string, como a função que fizemos na videoaula anterior. Bom, então aqui no nosso programa em C, que foi usado como exemplo nas aulas anteriores, para começar, para usar a biblioteca padrão, a gente tem que incluí-la no nosso projeto. Então, include string.h. Então, eu vou incluir. Agora, por exemplo, aqui eu quero imprimir o tamanho. Ao invés de fazer a minha função, talvez a função que já exista na biblioteca padrão sirva, né? Então, include.h. Então eu vou colocar aqui. E aí está, ó, o mesmo resultado retornado por essa função que havíamos criado na aula anterior. Então, strlen é string length, é o tamanho de uma string. Então tem uma série de funções. Por exemplo, você quer comparar duas strings. Por exemplo, eu vou criar duas aqui. Duas strings, vou colocar char ra1 e vou colocar aqui 6 posições e vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 caracteres, mas tem que ter espaço para o terminador, por isso que eu coloquei 6, né? Gravem isso que pode cair nos questionários, na prova. Então, RA2. Então, a princípio eu vou deixar iguais os dois. Se eu quisesse saber, por exemplo, se RA1 é igual a RA2. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou tirar, vou colocar como comentário essa parte, senão ele vai ficar pedindo toda hora para mim digitar um nome. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou mandar imprimir printf RA1 igual, depois na linha de baixo RA2 igual e barra N. E aí então aqui eu vou colocar RA1, RA2. E eu quero colocar também aqui se RA1 igual RA1 igual RA2, e aí eu quero imprimir então se é ou não é. E eu vou dar um barra N aqui e vou imprimir na linha de baixo. Não, vou colocar aqui, ó, 2 pontos. Então, como que eu comparo duas strings? Se você não sabe, você está precisando de alguma coisa, precisa comparar duas strings, será que tem essa função? Procure aqui, por exemplo, se você digitar aqui no navegador, no Google, string.h library, vai aparecer um monte de links aqui que tem informações sobre a biblioteca. Então, a biblioteca string. Tem um site aqui que é em português, que tem aqui vários exemplos, ó, string copy, copia um pedaço de uma string ou a string inteira para outra. Essa aqui também. Concatena, e tem inclusive um exemplo aqui que é o strlen, que é o de comparação, tem até um vídeo aqui também, e tem um exemplo aqui também. Então, importante você olhar aqui, ó, o enunciado, a explicação da função. Se as duas strings forem iguais, o retorno vai ser 0. Se a string 1 for menor que a string 2, então retorna um valor menor que 0. Se a string 1 for maior que a string 2, retorna um valor maior que 0. Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui if. Bom, eu vou guardar o resultado aqui, ó, vou colocar aqui int cmp. Essa variável ela vai guardar a comparação. Então cmp igual strcmp, então string compare. Qual é a string que eu quero comparar? A string 1 com qual outra? Com a string 2.
Então essa comparação, ele vai comparar posição por posição. Se for idêntica, exatamente igual, CMP vai ter o valor 0. Aí então eu posso colocar aqui, ó, if CMP igual a 0, eu vou colocar aqui printf idênticas /n. Senão, se CMP é menor que 0, eu vou colocar printf string 1 maior que string 2 /n. Epa. Bom, e aí então, se não são igual e nem a primeira é menor que a segunda, então printf string 1, se for menor que 0, então aqui é string 1 menor que string 2, e aqui então string 1 maior que string 2. Estou apanhando do teclado aqui. Bom, e aqui também tem um erro. Bom, então eu vou comparar as duas. E eu espero que ele entre aqui, ó. São idênticas a primeiro teste. Então, ó, RA1 igual a RA2, idênticas. Agora eu vou alterar aqui de forma que essa daqui fique maior. String 1 maior que string 2. Agora eu vou colocar menor. String 1 menor que string 2. Entendeu? Então, o segredo é procurar algum site de referência, algum manual, e estudar aqui, ler como que usa a variável, a função, e como que ela processa, como que ela retorna o valor. E nesse site aqui, que eu vou colocar no link lá no Google Class, eu vou colocar o link lá, eu achei bem interessante, tem vídeos e tem exemplos também, e o que é também interessante que está em português. Era isso, pessoal. Então agora explore um pouco mais a biblioteca padrão, e eu vou passar também uma lista de exercícios para vocês praticarem. Até lá, no próximo assunto que a gente abordar nessa sequência de videoaulas. Um abraço a todos e obrigado.